Boa noite mais uma vez. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 11. Nós vamos meditar sobre esse tema, o Evangelho que nos une. Nós estamos numa série de pregações no livro de Atos. Você que está nos visitando, nós costumeiramente fazemos assim. Nós pregamos em série de forma expositiva e sequencial. Ou seja, a gente pega um livro da Bíblia, vai capítulo a capítulo, verso a verso, explicando, e assim Deus vai conversando, falando, comunicando as verdades dele aos nossos corações, e nós vamos aprendendo mais sobre Deus de forma mais profunda. O tema de hoje é o Evangelho que nos une. Nós vamos fazer a leitura inicialmente do verso 1 até o verso 14, nós vamos meditar em todo o texto de Atos capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticaram, dizendo: Você entrou na casa dos homens incircuncisos e comeu com ele? Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado dos céus, preso pelas quatro pontas, o que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu pela segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Então 6 irmãos também foram comigo e entraram na casa do certo homem. Ele nos contou que um anjo havia aparecido em sua casa e dissera: Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos de sua casa. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, que nos libertas das nossas amarras, ó Pai, mas que nos une a Ti. Nós louvamos ao Senhor por isso, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que de forma poderosa e graciosa, o Espírito do Senhor comunique aos nossos corações nessa hora, Pai, e que nós possamos ter a certeza de que ouvimos a Tua voz. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia, me use como Teu instrumento, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, nós estamos numa série de pregações. Então eu quero falar um pouquinho do contexto. Talvez é a primeira vez que você está ouvindo essa pregação nessa série de Atos, e eu queria só te localizar o que é que está acontecendo, para que você possa olhar para esse capítulo 11 e entender todas as verdades de Deus que aqui contém. O texto de Atos fala sobre como Jesus foi assunto aos céus, o capítulo 1 fala sobre isso, e como então Deus agora diz para os discípulos irem e fazerem a missão, viverem para a missão. Deus dá um propósito de existência para todo cristão. Esse propósito consiste em viver a missão de Deus. Atos capítulo 2, então, o Espírito Santo que havia sido prometido por Cristo vem, ele é derramado sobre Jerusalém, e ali sinais extraordinários acontecem, mostrando que agora o Espírito do Senhor estava no meio da igreja. Logo na sequência, a igreja começa a se estabelecer, pessoas vão se convertendo aos milhares todos os dias, e logo que as pessoas vão se convertendo e aquele movimento vai se tornando muito rápido, forte, muito rápido, começa então uma perseguição, porque tudo que é estranho a gente olha de canto de olho, não é? O negócio é novidade demais, a gente começa a ficar meio preocupado. Mas foi isso que aconteceu. Os judeus cristãos então começaram a ser perseguidos pelos judeus não cristãos. Mas o Evangelho continuou sendo propagado, continuou sendo pregado, pessoas continuaram se convertendo, e aí acontece algo em Atos capítulo 8 muito lindo. Um diácono chamado Filipe vai à cidade de Samaria. Samaria era uma cidade tida como uma cidade menor para os judeus, um povo de casta menor, se a gente pode colocar assim, um povo inferior.
mas ali o Espírito Santo é derramado também. Pessoas ali se convertem, sinais extraordinários ali acontecem, mostrando então que o evangelho não ia ser um evangelho nacionalista, ou seja, ele não ia ficar preso em uma nação, Israel, o povo judeu. Ele ia expandir as suas barreiras, inclusive para povos ou para pessoas que o próprio Israel não gostava, como era o caso de Samaria. Mas aí acontece mais. Em Atos capítulo 9, o grande perseguidor da igreja, o Saulo, também conhecido como Paulo, é chamado por Deus e tem a sua conversão estabelecida ali por meio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, Cornélio converte. Cornélio, um centurião romano, alguém que é totalmente gentil, fora realmente de qualquer linhagem judaica, também recebe o Espírito Santo, tal como tinha acontecido em Samaria, tal tinha como acontecido em Atos capítulo 2. E nós vimos então semana passada que essa foi uma barreira assim quebrada de forma linda. O Evangelho rompe com os nossos preconceitos, o Evangelho rompe com os nossos valores pré-estabelecidos, porque o Evangelho, se tem uma coisa linda que nós precisamos aprender, é que quando nós nos submetemos ao Evangelho, ou quando nós dizemos assim, a nossa vida agora é uma vida do Evangelho, não são mais os meus valores, não são mais a minha forma de pensar, não são mais a minha criação, não é mais a minha história ou as minhas cicatrizes que determinam os meus passos, mas é tão somente e puramente o Evangelho. E isso às vezes nos desafia, porque nós vamos lidar com circunstâncias, com pessoas, com formas que nós não estamos muito acostumados, que nós não nos sentimos muito confortáveis, mas é isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele rompe essas barreiras. O Evangelho rompe a barreira da linguagem, o Evangelho rompe a barreira da cultura, o Evangelho rompe a barreira da idade, o Evangelho rompe a barreira da raça, o Evangelho rompe a barreira da classe social, e isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Tem uma coisa interessante que acontece aqui na igreja. Nós temos um discipulado chamado Life on Life. Esse discipulado, ele é homem com homem, mulher com mulher, e ele não é um discipulado multiplicador quando você vê na maioria das igrejas. Ou seja, a ideia dele não é que comece um grupo ali de 3 pessoas, para daqui 6 meses ter 10, para daqui 1 ano ter 20, para daqui 30 anos. Não. A ideia dele é puramente pegar de 5 a 6 mulheres, vamos usar o exemplo de mulheres, mas poderia ser homens, e essas mulheres vão caminhar junto durante no mínimo 1 ano e até 3 anos. É isso. Não vai entrar ninguém, não vai sair ninguém, é apenas encontros semanais, onde elas sentam e veem como o Evangelho pode ser aplicado na sua vida, no seu dia a dia. E aí acontece uma coisa interessante. Nós temos aqui na igreja uma super discipuladora, que é a Ada. A Ada é uma super discipuladora. E aí a gente abre inscrições, as pessoas fazem, agora em julho a gente vai fazer isso, em agosto começam novas turmas e tal. E aí normalmente o que a gente faz é assim. Algumas pessoas são mais complexas do que outras, não são? Algumas pessoas são mais difíceis do que outras, algumas pessoas têm mais problemas do que outras. E a gente mais ou menos conhece o perfil e tal. Aí a gente pega assim, olha, quem são as pessoas que vai ter mais dificuldade, que de repente está num momento de vida mais difícil e tal. Vamos pegar essas pessoas e colocar todo mundo com a Ada. Vamos pôr com a Ada, porque a Ada aqui vai... Não se identifique, pelo amor de Deus, você faz parte do grupo, fica quietinha. Vamos colocar com a Ada, porque a Ada é uma discipuladora espetacular e ela vai conseguir lidar com essas questões. E realmente Deus tem usado ela de forma poderosa nesse ministério, é uma coisa impressionante. Mas a coisa mais linda que acontece é que esse grupo ele é totalmente heterogêneo. Ele tem pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas educadas, pessoas sem educação, no sentido de cultura, né? Estou falando não estudadas, pessoas negras, pessoas brancas. E sabe o que acontece? Que eu fico, porque assim, quem não conhece a Ada, gente, a Ada, coitada, ela nem está aqui, né? Está lá dando aula para as crianças. A Ada, assim, ela tem um ministério pastoral. Nós não acreditamos no pastor de ofício feminino, mas existe o pastor no sentido de ministério, ou seja, alguém que cuida do outro. E ela é muito dura. Ela é dura, a Ada é dura.
E ela põe todo mundo na linha. E o que eu acho mais impressionante é que passa um mês, 2 meses, aquele primeiro mês difícil, segundo mês difícil, de repente começa uma apresentaiada para a Ada. Ela postando que recebeu café da manhã, que recebeu lanchinho, que recebeu não sei o que, lembrancinha, que recebeu não sei o que. E essas mulheres se apaixonam, e se apaixonam uma pela outra, e compartilham as suas dores, e compartilham os seus medos, e esse fica sendo um ambiente tão saudável, de mútuo crescimento, de pessoas que talvez, nunca iriam se relacionar. Nunca iriam se relacionar. Pessoas que nunca iriam conhecer a história da outra de forma profunda. Nunca. Mas por causa de um programa de discipulado, e por causa especialmente do Evangelho, há uma conexão profunda ali. E todos os grupos que se formam, eles formam com essa característica. Eu dei o exemplo da Ada aqui, é porque a gente tenta pôr um grupinho mais difícil para ela. Mas ainda assim, o Evangelho vai curando relacionamentos. O Evangelho vai curando relacionamentos. Quando nós nos submetemos ao Evangelho, nós então experimentamos dessa cura. A minha vida com essa pessoa. E de repente Pedro está sendo colocado pelo Espírito do Senhor na casa de um centurião romano, e ali ele está assentado à mesa, sem saber exatamente o que ele tem que fazer. Ele ficou o capítulo 10 inteirinho perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Vocês sabem por que eu estou aqui? Deus contou para vocês o que é para eu fazer aqui? Ele está tentando discernir, mas ele só está indo até que a ficha cai, e ele está ali percebendo que ele está sendo chamado a propagar o Evangelho, porque o Espírito do Senhor quer manifestar a salvação, a graça e a redenção para aquela família que ele jamais escolheria pregar, pessoas que jamais ele pensaria que deveriam ser alvos do Evangelho do Senhor, pessoas que ele jamais pensaria que deveria ser alvo da salvação do Senhor, mas agora ele foi chamado e ele pregou, e a experiência foi linda, e o Espírito Santo veio, e ele vira para os judeus que estavam lá com ele e fala: gente, e agora? O Espírito Santo veio, o que nós vamos fazer? Vamos batizar esse povo, porque eles estão tendo a mesma experiência que a gente. É o mesmo poder, é a mesma salvação, é a mesma graça. Não, vamos batizar, e batize. Eu penso que foi uma festa, e diz o texto que ele ficou por um tempo ali ensinando o Evangelho. Mas agora ele volta para Jerusalém. E olha só o que acontece quando ele volta para Jerusalém. Olha aí, em primeiro lugar. A primeira coisa que acontece, olha o verso 1. Os apóstolos, os irmãos de toda a Judéia, ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens circuncisos e comeu com eles? Ô Pedrão, chega aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Estão dizendo aí agora que até os romanos estão convertendo. Mas esse negócio aqui virou palhaçada, isso aqui. O que é isso? E pior, Pedro, você é o nosso líder, você é a nossa referência, você é o apóstolo de Jesus, e estão dizendo que você, cara, entrou na casa desse romano, que você ministrou para esse romano, que você batizou esse povo. Senta aí agora, Pedro, você vai ter que explicar esse negócio para nós, que isso está errado. Espera aí, a coisa não é esculachada desse jeito, não. Agora nós vamos receber todo mundo? Meu irmão, eu não sei se você já passou por isso, mas tem coisas que nós precisamos olhar para além das circunstâncias. Talvez você em algum momento da sua vida esteja vivendo ou já viveu, em que as coisas estão indo bem, você está sonhando, você está projetando, as coisas estão acontecendo, e você está empolgado, cheio de ideias, cheio de ânimo, mas de repente, alguém diz assim: vai dar certo? Não. Isso, eu já vi isso acontecer. Quando cair, o tombo vai ser grande. E isso vai meio que minando o coração da gente, isso vai meio que desanimando a gente.
E a gente vai meio que, quer saber, eu acho que eu vou parar mesmo. Quer saber, eu acho que eu vou desistir mesmo. Você imagina, Pedro está empolgado, gente. Ele acabou de viver uma experiência extraordinária com o Espírito Santo do Senhor. Quando ele chega, ao invés dele ser recebido com alegria, não, ele é recebido com crítica, com perguntas, com questionamentos, com indagações, com dúvidas. Pedro poderia ter falado assim: gente, vocês querem saber, eu vou largar de mão desse trem, vou desistir disso aqui, vocês que se viram, fazem do jeito que vocês quiserem. Mas Pedro pacientemente contou toda a história. Falou: gente, espera aí, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Eu estava em Jope, estava lá orando, veio uma visão, mostrou um negócio de animal lá, tal, chegou 3 caboclos, o anjo falou, o Espírito falou, vai com eles, eu fui, e tal, e aí o Espírito Santo foi derramado, eu preguei, todo mundo batizou, maravilha, glória a Deus, bênção pura. Foi isso que aconteceu, eu não cheguei lá por minha conta não, foi Deus quem me enviou. Foi Deus quem me enviou. E aí nós começamos a entender que se o Evangelho é o modus operandi da minha vida, então eu preciso romper com algumas coisas do meu coração para me unir a esse Evangelho. Porque olha só o que diz na segunda parte, a partir do verso 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio, ele explicando para os judeus. Então me lembrei de que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, ele está dizendo, gente, o milagre não foi a água que eles foram batizados. O milagre é que o Espírito Santo se fez presente no meio dos gentios, assim como ele se fez presente lá em Atos capítulo 2. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos dera quando cremos em Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar a me opor a Deus? Vocês entenderam aqui, gente? Eu fui lá, preguei para os romanos, porque Deus mandou, e o Espírito Santo veio sobre eles. Agora, o que vocês querem que eu faça? Vou falar para Deus que eu não concordo com Ele? Falei, não, Deus, aí para mim é demais, é assim, eu tenho um limite também. Daqui eu não passo. Mas olha só, quando os indagadores ouviram a história, como eles responderam? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Eles submeteram o coração deles diante da autoridade de Deus. Isso é ser unido ao Evangelho. É você ter a capacidade de dar um passo para trás e falar assim: quer saber? O Evangelho me diz isso e eu vou viver isso. Deixa eu tentar dar um exemplo extremamente prático sobre isso. Imagine que você brigou com a sua esposa ou com seu esposo. Imagine que você tem razão, tá? Vou pegar um caso que você tem razão. Vou pegar como se fosse o esposo, tá? Já que eu sou homem. Briguei com a minha esposa, ela falhou, ela errou, e aí eu vou lá e você errou, você fez isso, papapá, tá. E se isso acontece mesmo lá em casa, a primeira coisa que a Ju faz é chorar, que a Ju é extremamente sensível. Então a Ju ia ficar assim, desculpa, não. E aí de repente o meu orgulho começa a tomar um lugar no coração maior do que deveria. E aí eu não quero mais só dizer que ela está errada, eu quero repreendê-la ao ponto de que eu mostre que eu sou muito melhor do que ela. Já aconteceu isso no seu casamento? E aí as minhas palavras passam a ser mais duras. Uma palavra que vai envergonhando-a, que vai rebaixando ela, que vai jogando ela lá embaixo. Como se não sou eu na sua vida, você está lascada.
Mas de repente, por um lapso de segundo, o Espírito Santo comunica no meu coração algo mais ou menos assim: ei, fera, dá uma seguradinha aí que você também não vale nada. E aí eu ouço isso, eu percebo isso, e eu tomo um estalo. Eu falo assim: espera aí, eu também sou pecador, eu também falho, esse erro também poderia ser meu, e eu não estou aqui para humilhar, eu estou aqui para caminhar com ela, certo? E aí eu viro para ela e falo assim: olha, meu bem, me perdoa, eu exagerei, eu falhei, o meu erro se tornou maior do que o seu, porque eu deixei que o meu orgulho tomasse conta do meu coração. Lindo, não é bonita essa história? Não é bonita? Mas de repente esse estalo vem. Só que você olha para a pessoa e fala assim: não, mas pior que ela eu não sou não. Fica quieto aí, Espírito Santo, que pior que ela eu não sou não. E aí você não se submete ao Evangelho. Pelo contrário, você quer que o Evangelho se submeta ao seu desejo, à sua vontade, ao seu querer, à sua forma. E aí você é incapaz de aceitar algo como aceitar os gentios, o diferente, amar aquele que não pode ser amado, perdoar aquele que não pode ser perdoado, se doar àquele que não deve ser recebido. Porque na verdade o Evangelho não é o guia, não é o modus operandi da sua vida. O Evangelho é meramente um sistema religioso de salvação. Pronto. Eu só estou interessado em não ir para o inferno. E infelizmente quem pensa assim vai parar no inferno, tá bom? Só para deixar claro. Entendeu o que está acontecendo aqui? Pedro contou o que aconteceu, o pessoal falou: é de Deus. Se é de Deus, eu concordo, estou dentro. Mas é diferente demais, é estranho demais, são contra os meus valores. Não interessa, eu vou abraçar, chega aqui, meu irmão, estamos juntos, é nós. Mas aí o texto continua. E olha só o que acontece. Gente, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais. Então agora a igreja de Jerusalém está olhando para os cristãos gentios, romanos, espanhóis. Gentil é todo mundo que não é judeu, tá bom? É uma expressão. Eu poderia falar estrangeiro, por exemplo, tá? Gentil é todo mundo que não é judeu. Então agora os judeus estão olhando para os gentios e dizendo assim: olha que maravilha, os romanos estão se convertendo, os espanhóis estão se convertendo, os africanos, os egípcios, está todo mundo se convertendo agora, o Espírito Santo está sendo derramado, coisa linda. Agora olha o que diz o verso 19, parece que dá uma pausa na história e continua como que foi o desenvolvimento, olha lá. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando as mensagens apenas aos judeus. Começou uma grande perseguição em Jerusalém por causa do Paulo, lembra do Paulão lá? Paulão começou a perseguição, o povo saiu fugindo de Jerusalém, e eles fugiram de Israel, foram para outras regiões. E aí, quando eles foram para essas outras regiões, eles não pregavam para gentios, eles só pregavam para os judeus, porque na cabeça deles, gentio é outra classe. Porém, alguns deles, todavia, Cípratras e Cirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas, a palavra aqui é evangelho, contando o evangelho a respeito do Senhor Jesus Cristo. Teve uma galera que se sentiu incomodada e começou a pregar também para quem não era judeu. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Pessoas começaram a ser convertidas, se arrependerem do pecado e receber o Evangelho. A notícia desse fato chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. E aí eles enviaram Barnabé, porque a igreja de Jerusalém já tinha tido a experiência com Pedrão. Eles já estavam com o coração aberto para receber os gentios no meio da igreja. Então agora eles enviam Barnabé. Aqui aprenda um princípio interessante. Olha só quem que é esse Barnabé. Este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé não era o pior missionário, Barnabé era o melhor.
Porque quando eu me envolvo na missão de Jesus, eu faço o melhor. Eu não sou mais ou menos. Deixa eu dar um outro exemplo que o apóstolo Paulo fala como que o Evangelho transforma o nosso coração da perspectiva do trabalho. Em Efésios ele vai dizer o seguinte, que quando a gente trabalha, qualquer seja o serviço que nós fazemos, nós devemos trabalhar aqui como para o Senhor Deus. Isso significa que o nosso trabalho precisa ser com excelência, com dedicação, com esmero, com o melhor que nós temos que oferecer, certo? Beleza? Nós estamos vendo isso aí? Cristãos são os melhores trabalhadores que tem para se contratar. É isso aí? Apareceu isso em alguma estatística? Manchete? Jornal? Por que não? Porque as pessoas continuam vendo o Evangelho como um mecanismo de se livrar de um suposto inferno que possa existir. E aí você não experimenta a beleza do Evangelho. Jerusalém, a igreja de Jerusalém, falou, não, vamos enviar Barnabé. Barnabé é o melhor que nós temos. Barnabé vai lá para Antioquia, vê o que está acontecendo lá. Barnabé chegou lá, sabe o que Barnabé fez? Ih, rapaz, estão convertendo mesmo, vou voltar para trás que isso aqui vai dar um problema. Não, ele não fez isso não. Olha o que ele diz aqui, o texto. Barnabé, estando ali, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor. Barnabé chegou e falou assim, gente, que maravilha, que coisa linda, que coisa espetacular, que coisa fantástica. Eu tenho vivido uma experiência muito interessante, eu tenho feito alguns cursos pela instituição que eu tenho trabalhado, a City to City, e tem alguns estrangeiros, alguns cursos que são de outras línguas, e eu não falo muito bem nem espanhol, nem inglês, mas eu estou no meio desse trem aí. E de vez em quando eu me invoco de falar, tenho que falar, não tem jeito. E é interessante que toda vez que eu falo, alguém diz assim, bom trabalho, muito obrigado por ter se expressado. Eu sei que foi horrível, eu sei que é muito provável que ninguém me entendeu, mas todas as vezes eu sou encorajado a falar, e eu me sinto à vontade em falar, mesmo que eu não tenha o domínio da língua, porque eles me animam a fazer isso. Eu me sinto bem recebido, eu me sinto animado, encorajado. Gente, cristãos deveriam ter essa característica. Cristãos deveriam ser pessoas otimistas por natureza. Por quê? Porque nós sabemos que o mundo é um desastre, nós sabemos que esse negócio aqui está indo por água abaixo, nós sabemos que a data do fim já está marcada e determinada, mas nós também sabemos que fomos salvos, redimidos, garantidos numa eternidade que não tem como ser roubada de nós. A nossa esperança, ela é infindável, ela não pode ser roubada, ela não pode ser perdida, ela não pode ter nada que aconteça com ela. Então eu olho para o amanhã com esperança, com ânimo, com alegria, com entusiasmo. E se Deus está operando coisas maravilhosas em outros lugares, isso anima ainda mais o meu coração. Eu tenho tido o privilégio de caminhar com pastores de diversos mundos, no sentido, mundos que eu falo é denominacional. Gente, é lindo ver Deus operando, ver milagres acontecendo, ver a igreja se estabelecendo, homens que se dedicam. Tem histórias que eu ouço que eu falo assim, eu não sou crente, vou contar uma história para vocês. Tem um cara no Rio de Janeiro que está plantando uma igreja na favela do Cantagalo. Esse cara, ele fez missão na África, foi missionário na África não sei lá quantos anos, e voltou para o Brasil, porque ele tem um filho especial. E aí ele resolveu que ele deveria plantar uma igreja num lugar extremamente pobre. Ele foi para a favela do Cantagalo. Mas ele não tinha recurso suficiente, ele fez um curso online, foi ordenado pastor batista, está lá plantando uma igreja, tem um filho especial, e não tem
R$1, ele não tem sustento. Então, qual foi o meio dele se sustentar? Ele começou a fazer transporte escolar. Alguém doou uma van velha, lascada, ele consertou ele mesmo sem ser mecânico, pega essa van e sai andando com esses meninos no colégio no meio da favela. E é o jeito que ele sustenta a casa dele, com um filho que é especial, que requer cuidados diferentes, e planta a igreja. Eu falei, esse cara, eu não sou crente não. Eu não sou crente não. Pergunta se ele está triste. Ele é um negão, um altão, fala vozona grossa, vozona grossa assim. Pô, um cara animadaço. Animado, ele está fazendo o curso da City to City, e ele recebeu a bolsa, porque tem um custo, mas ele recebeu a bolsa integral para esse curso. Mas ele abraçava a gente numa felicidade. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado, glória a Deus por vocês, e tal, e papai, animadão. Você fala, rapaz, é isso. Barnabé chegou lá, viu o que estava acontecendo e ficou entusiasmado, alegre, feliz. Ele abraçou a missão. Em momento nenhum ele pensou que os gentios não podiam sentar, que não podiam conversar, que não podia estar na mesa, que não podia... Gente, que coisa linda que Deus está fazendo aqui. Eu fico impressionado, tem pessoas que ficam tristes quando Deus faz as coisas boas. O texto continua. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quem que é esse cara? O cara que converteu e até agora não apareceu na história de novo. É o tal do Paulo. O Saulo agora vai ser chamado por Barnabé. Gente, olha aqui, Barnabé era o melhor. Mas quando ele viu o que estava acontecendo, de repente ele não se viu capaz de comunicar de forma clara com aquela galera. O que ele fez? Eu preciso de alguém que faça isso melhor do que eu. Ele não quis glória, ele não quis honra, estava facinho, o povo estava convertendo assim, facinho. Ele poderia ter chegado lá em Jerusalém, gente, estou aqui com um relatório. Vocês não sabem o que é missionário. Vou explicar para vocês o que eu fiz lá em Antioquia. No primeiro dia converteram 1.500 pessoas. Barnabé, né? Segundo dia, e aí ele poderia ter feito esse relatório, mas não. Ele olhou e percebeu, eu não dou conta. Eu preciso de alguém mais capaz. E aí ele foi lá chamar Saulo. E aí Saulo vem. E quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A cidade de Antioquia, ela tinha uma questão cultural de apelidar de forma pejorativa povos diferentes. Então, o nome cristão nasce nesse contexto, que significa pequeno Cristo, mas pequeno no sentido de ruim, de ratinho, sabe? Ratinho, no sentido de não ser bom, de ser pequeno no sentido de miúdo, de algo insignificante. Era tipo isso, por isso que cristãos foram chamados assim. Era um apelido pejorativo que foi dado pela cidade. Esses caras passaram um ano pregando lá, esses caras entregaram a vida deles lá, uma igreja foi estabelecida ali em Antioquia. Eles abraçaram a missão por completo. Agora olha só como que esse texto termina. Presta atenção. Verso 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria sobre todo o mundo romano. E aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo a sua possibilidade, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Olha só o que aconteceu aqui, gente. Olha a reviravolta que deu essa história.
Pedro volta para Jerusalém contando uma experiência na casa do centurião. O povo recebe essa notícia meio ressabiado, mas depois que ouve, fala, não, show de bola. Romano agora, espanhol, todo mundo que o Espírito Santo alcançar, estamos juntos, está tudo certo. Ao mesmo tempo, pessoas que tinham fugido começam a pregar numa cidade chamada Antioquia. E alguns meio rebeldes começam a pregar para gregos, para outros povos assim. Esse movimento cresce, eles ouvem falar, manda Barnabé. Barnabé vai lá, encoraja o povo, anima o povo e manda chamar o teólogo. Chamar o Paulão aqui, que agora o negócio aqui tem que ser top. Chama o Paulão, fica 1 ano pregando lá. No meio desse inteirinho, Deus levanta um homem e diz assim, olha, vai vir fome aí, viu? Vai passar fome todo mundo. E isso aconteceu quando o imperador Cláudio era imperador de Roma. Quem que mais sofre com a fome? Jerusalém. Porque Jerusalém agora também nesse período já está começando a sofrer a perseguição de Roma oficial. Os judeus não eram vistos mais por Roma como um povo amistoso, mas como um povo problemático, que estava tendo muita guerra. Qual o lugar que mais passa fome? Lá na Judéia, em Israel. Quem é que levanta recurso financeiro para mandar dinheiro para esse povo? A igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia. A igreja que eles enviaram o melhor que eles tinham, que era Barnabé. Barnabé foi atrás do melhor que podia ir, que era Paulo. E agora a Antioquia está fazendo um caminho inverso. Está dizendo, nós vamos ajudar com o que nós temos. Nós não vamos deixar nossos irmãos passar fome. Eles se conheciam? Eles sabiam quem que era esse povo aqui? Tinha algum grau de parentesco? Por que eles se sentiam tão unidos? Por que eles se sentiam tão parte do problema? Porque agora eles são um só no Evangelho. Não tem mais casta, não tem mais povo diferente, não tem mais raça diferente. Nós somos um só. Nós não vamos deixar nossos irmãos passar fome. Nós vamos cuidar deles. E se aqui nós temos mais recursos, então nós vamos enviar todos os recursos que nós temos para lá. E quem que chega lá com essa doação? Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo chegam lá com essa doação. Eu acho isso aqui lindo demais. O Evangelho pegou histórias de pessoas improváveis, em lugares improváveis, em situações improváveis, e tornou isso tudo um povo só. É por isso que eu amo o discipulado. Por isso que eu comecei essa pregação contando a história do discipulado da Ada, que poderia ser o do Eli, que poderia ser o de outros grupos que acontecem aqui. Pessoas que não se conhecem, pessoas que não têm o mesmo ritmo de vida, pessoas que estão em idades e momentos diferentes, por resolverem caminhar juntos no Evangelho, se veem unidas nesse Evangelho de forma profunda. De forma profunda. Uma das coisas lindas que a gente experimenta aqui, nesta igreja, é justamente isso. A cultura de séries é uma cultura difícil, porque é uma cultura de relacionamentos superficiais. Nós, como povo goiano, a gente recebe todo mundo bem, mas raramente a gente chama alguém para vir para cá da gente. Estou falando aqui de séries. A gente fala bem, abraça e tal. E aí, como é que tá? Choveu, né? Tá chovendo. Tá frio hoje, né? Tá calor, tá quente, tá isso, tá aquilo. Mas, cara, como é que tá seu coração? Ei, conversa esquisita é essa? Tá doido? Negócio de coração. Faz parte da cultura da cidade, eu entendi isso. Nós somos receptivos, mas não somos profundos. E a igreja vive esse reflexo. A igreja vive esse reflexo. Mas uma coisa que tem sido legal é que séries têm uma característica de imigrantes. Ou seja, parece que tem muito mais gente vindo para cá do que saindo daqui. E aí as pessoas que vêm para cá sem parentes, sem família, sem nada, elas se conectam.
E aí vai se tornando uma família. E aqui na igreja a gente tem algumas histórias dessas. E a gente vai se conectando um com o outro. Mas você sabe o que poderia facilitar essa nossa conexão? O Evangelho. Você olhar para o outro e falar assim, esse cara precisa, porque eu preciso também. Essa pessoa, posso caminhar com ela. Ela é difícil, manda para a Ada. Brincadeira. O que eu quero dizer é o seguinte, o Evangelho cura todo nível de relacionamento. Eu quero trazer algumas aplicações aqui, e eu quero fazer isso em duas partes. A primeira é a mais tradicional, que a gente já está acostumado, então eu vou passar mais rápido aqui, tá bom? Primeiro, rompa com seus preconceitos, abra mão da sua vontade e ouça a voz de Deus. Essa é uma aplicação simples desse texto. Os judeus tiveram que fazer isso, e o pessoal de Antioquia também teve que fazer isso. Eles tiveram que abrir mão dos seus preconceitos e falar, gente, nós somos um só. Vamos enviar o que nós temos de melhor, vamos receber o que nós temos de melhor. Nós somos uma família só, nós estamos aqui para chorar junto, nós estamos aqui para andar junto, nós estamos aqui para enfrentar junto. Segundo, alegre-se com o que Deus tem feito. O poder dele está sendo manifesto em nosso meio. Pessoas estão sendo salvas, gente. Casamentos estão sendo restaurados. Histórias estão sendo mudadas pelo poder do Evangelho. A gente tem que alegrar com esse negócio, a gente tem que estar feliz com isso. Encoraje, anime, seja o motivador da pregação do Evangelho. Prega o Evangelho, anime outras pessoas a fazer isso. Quarto, quais são os gentios que Deus tem colocado em seu caminho? Quem são os gentios da sua história? Aqueles que você olha e fala, não, esse aí não, pastor, esse aí não. Vou não, manda parada. São seus gentios, os seus. Seja entusiasmado com a missão de Deus, ela é a razão, o propósito da sua existência. As pessoas têm hoje uma crise de propósito extraordinária. Aliás, propósito é a palavra. Você fala propósito, opa, quero ouvir, o que é que você tem para falar? Então, deixa eu te explicar. O seu propósito de existência, a sua razão de respirar, é viver a missão de Deus para você. E enquanto você não se descobrir nessa missão, você continua perdido. Porque quem sabe o caminho é o Senhor. Quem é a sua herança na terra dos viventes? É o Senhor. Quem é o seu refúgio? É o Senhor. Sexto, ao se entregar à missão de Deus com alegria, você será surpreendido com o amor que você experimentará de pessoas que estão nessa mesma missão. Uma das coisas lindas que a gente aprende ao viver a família de Deus, o Evangelho de Deus, é como Deus cuida de nós através de pessoas. Se fosse para a gente dar espaço aqui para todo mundo contar o testemunho de quando, pelo menos uma vez, alguém que você não espera, foi a palavra do Senhor na sua vida, foi o ânimo, foi o enxugar das lágrimas, foi o abraço que você tanto precisava, eu tenho certeza que a gente ficaria aqui até a próxima semana ouvindo testemunho. Porque é lindo, o Evangelho faz isso. Ele cuida de nós, nós somos um só, e Ele vai cuidando de nós. Mas eu queria fazer essa aplicação de forma mais profunda, com a seguinte pergunta em mente: o que o Evangelho precisa unir hoje em sua vida? E aí eu quero destacar o primeiro lugar, seu casamento. Você só desfrutará da verdadeira união em seu casamento se você se submeter inteiramente seus valores, preconceitos, ritos ao Evangelho de Jesus. Deixa eu deixar isso claro para você. Muitos casais, às vezes consciente ou às vezes inconsciente, reproduzem as histórias dos seus pais. Histórias que podem ter sido boas, mas algumas muito ruins.
E aí você imagina que a sua esposa precisa ser o que a sua mãe é, o que sua avó foi, o que sua bisavó foi. Você imagina que seu esposo precisa ser o que seu tio, não sei que referência você tem. A coisa mais linda do Evangelho é que o Evangelho nos lava de cima a baixo e nos reconstrói de novo. E agora, o seu casamento não precisa ser vivido, e nem deveria ser, com base em qualquer valor que não seja o próprio Evangelho. Você sabe por quê? Quem criou o casamento foi Deus. Lá na criação. Ele criou tudo, criou Adão e Eva e os uniu. Quem você acha que tem os melhores conselhos para isso? Quem você acha que tem as melhores formas de resolver conflito? É Ele. E você às vezes não está desfrutando dessa união que é o casamento, porque o seu coração tem preconceitos, tem ritos, tem valores, dos quais você não quer abrir mão. Mas de repente, Jesus está dizendo assim para você: você quer viver uma união verdadeira, sincera, real no seu relacionamento? Abra mão de quem você é, para ser quem eu quero que você seja. Abra mão de quem você é, para ser quem eu quero que você seja. Mas às vezes você precisa se unir aos seus filhos. Tem histórias, gente, não foi nenhuma nem duas vezes, e me perdoe se é a sua história, eu não quero te expor aqui, isso é relativamente comum. Mas eu conheço histórias de pais que tiveram pais maravilhosamente presentes em suas vidas e que são pais terrivelmente ausentes na vida dos filhos. Ou o inverso. Por quê? Porque esse pai acha que não vai conseguir ser o que o pai dele foi. Então ele se sente pior, ele se sente um lixo, ele se sente incapaz, e aí ele não faz. A vida dele está sendo baseada nas experiências, nos traumas, nas cicatrizes, nos medos. Mas o Evangelho nos lava por inteiro e reconstrói a nossa história por inteiro. E você tem a oportunidade, não de ser melhor ou de ser pior do que quem foi seu pai, seu tio, sua avó, mas você tem a oportunidade de ser o pai que Deus quer que você seja, de ser a mãe que Deus quer que você seja, e de olhar para o seu filho e de ter prazer, alegria. Eu vivi uma cena espetacular essa madrugada. Vocês sabem, minha esposa está ficando em Goiânia durante a semana, porque o nosso menininho, o Caleb, de 3 meses, agora 4, faz um tratamento de um torcicolo congênito. Então ele faz fisioterapia todos os dias, tem que fazer lá. E o Isaac veio para cá, ficou comigo. Eu falei, não, deixa ele comigo aqui. E a gente ficou 1 mês, todos os dias, juntinho. Almoça junto, toma banho junto, tudo junto. Aí semana que vem eu vou viajar, eu vou falar num congresso de um fim de semana. Aí eu falei para a Ju, eu falei, meu bem, ontem eu estava em Goiânia, eu falei, vou deixar o Isaac aqui, porque se der ruim, você me liga, eu venho aqui, cato ele e levo. Porque eu tenho que fazer um teste, ele consegue ficar sem mim. Porque semana que vem eu não tenho jeito de pegar um avião para voltar para trás. Aí ela, tá bom. Foi difícil, mas deu tudo certo. Agora, quem você acha que não dormiu? Eu. Deitei hoje, por exemplo, 11 horas da noite, ontem, né? Deu meia-noite nada, 1 hora nada, 2 horas nada. 2 horas fui para o quarto do Isaac e deitei na cama dele, para dormir. Porque eu falei assim, meu companheirinho está aqui. Eu não preciso ser o pai que o Isaac merece. Eu preciso ser o pai que Deus espera que eu seja.
Talvez você precise se conectar com seus vizinhos. Seus vizinhos. O seu gentil pode ser ele, que você tanto odeia, que aqui é tanto de cachorro. Mas o Evangelho nos faz enxergar de novo, de forma diferente, e nos faz tratar de novo de forma diferente. Talvez o Evangelho precisa ser unido a você mesmo. Você está perdido dentro da sua alma, dentro do seu coração, sem saber quem você é, para onde você está indo. Você não está experimentando a beleza de ser amado. Você não está experimentando a beleza de ser chamado filho de Deus. Você é filho, filha de Deus. Você foi amado por Ele. Você foi enxertado, é a palavra que Paulo usa em Romanos, enxertado, colocado como família do Senhor. Nada pode arrancar essa realidade. Você tem uma identidade clara, de alguém que foi aceito, aprovado e aprovada pelo Evangelho de Jesus. E só o Evangelho pode resolver isso. Só o Evangelho pode te fazer se descobrir. Nada mais pode. Só o Evangelho de Jesus. Eu quero terminar com uma frase. Ela diz assim: em dias de desconexões entre pessoas, até mesmo entre o nosso próprio coração, o Evangelho de Jesus nos une como pessoas em um só coração, com um só propósito, nos trazendo encorajamento e leveza na caminhada da vida. Eu sei que você se sente sozinho. Eu sei. Eu sei que tem dia da sua semana que você está se sentindo em completa solidão. E eu quero dizer que você está vivendo essa experiência porque você ainda não enxergou o todo da beleza do Evangelho. Quando você enxergar, você vai ter medo. Aliás, você não vai ter medo de se entregar pessoas. Você não vai ter medo de ir para Antioquia. Você não vai ter medo de se relacionar com os gentios. Você não vai ter vergonha de receber a ajuda da galera de Antioquia. Você não vai ter medo de enviar o melhor que você tem para os outros. E você vai experimentar a beleza do Evangelho, que é essa troca de amor, como um só, em um só coração. E nunca mais você vai se sentir só na sua vida. Nunca mais você vai se sentir solidão na sua história. Nós vamos ouvir uma música agora. Queria que você prestasse bastante atenção na letra dessa música. Porque tudo que nós falamos aqui só é possível por causa de quem Jesus é e por causa do que Ele fez. E é isso que o Vinição vai cantar agora. E eu queria que você aproveitasse esse tempo para você colocar o seu coração diante dele em adoração. Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e da terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra.
pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do teu ser, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e da terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. E em tudo existe graça, cantemos sim, já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça, cantemos sim. Pai, nossa vida não faz sentido sem o Senhor, ó Deus. Nossa vida não faz sentido se o Senhor não for o centro da nossa história, se o Senhor não resgatar a nossa esperança, se o Senhor não resgatar a nossa alegria, se o Senhor não resgatar, ó Pai, a nossa identidade. Por isso, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, nos desperta nessa noite pelo poder do Espírito do Senhor. Esse mesmo Espírito que foi derramado em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, em todos os confins da terra, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, vem com esse Espírito e nos cura das nossas dores, dos medos que nós temos tido, ó Pai, de entregar o nosso coração, de experimentar, viver, ser povo Teu, de entregar completa a Tua missão. Pai, que o Senhor possa nos curar dos nossos preconceitos, das nossas barreiras, ó Pai, e que nós possamos experimentar a verdade que é estar em Ti, desfrutar dessa coisa linda que é ser abraçado pelo Senhor e ser instrumento do Senhor na propagação do Evangelho e ver pessoas sendo transformadas porque o Espírito do Senhor atuou em nós e sobre nós, ó Pai. Nos cura, Pai, de nós mesmos. Restaura os casamentos que aqui tem, ó Pai, casamentos que estão quebrados, porque valores, cicatrizes, medos, orgulho se tornaram mais fortes do que o Teu Evangelho.
mas que nessa noite, Deus, o Teu Espírito Santo possa ter despertado a alma, rasgado o coração, e que possamos estar completamente rendidos ao Senhor, dizendo: somos Teus. É o Evangelho do Senhor quem direciona as minhas palavras, é o Evangelho do Senhor quem direciona as minhas ações, as minhas decisões, a maneira que eu trato o outro, a maneira que eu sonho e vejo e percebo o amanhã. É o Evangelho do Senhor. Nós nos submetemos a Ti, ó Pai, porque sem o Senhor já não há mais nada. Não há esperança, não há cura, não há alegria, mas com o Senhor, ó Deus, nós temos refúgio, abrigo, herança, vida e vida eterna. Ao Senhor nós nos entregamos nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.